7h03. Repita. 7h03. Há um ano, no dia 2 de maio de 2023, teve início o Jornal da Manhã, edição local na Rádio Jovem Pan Poços de Caldas, com o foco na cobertura política municipal, além de informações de prestação de serviço. O Jornal da Manhã é um jornal de muito sucesso, o mais ouvido no Brasil, na rede Jovem Pan, em São Paulo. É um jornal que tem mais de 50 anos, né? Em São Paulo o programa tem até 4 horas de duração e para nós que somos filiadas são 2 horas, das 6 às 8 da manhã. E em contato com a Jovem Pan em São Paulo, eles nos liberaram a segunda hora fazer um jornal local, que a gente estendeu ao longo desse último ano para 1h30, que a gente faz hoje das 7 às 8h30. É um jornal que em São Paulo fala de notícias nacionais e de São Paulo, e para cá, na nossa realidade local, nós pegamos trazer as notícias de Poços de Caldas e região e também os bastidores da política. Ao longo do tempo, com o crescimento do programa, adaptações foram feitas, dando oportunidade para outros crescimentos no jornal. O programa fez 1 ano hoje, programa de muito sucesso, muita audiência. O programa foi melhorando ao longo desse último ano. Começou com apenas a transmissão na rádio, depois passamos por uma simples live no Instagram. Hoje já estamos com uma live melhor, com edição, com cortes, com live no YouTube também. Então aumentando cada vez mais a capilaridade do programa. Então um programa que tem feito bastante sucesso e temos chegado ao nosso objetivo, que é chegar agora em 2024, nas eleições de outubro, com toda a população sabendo de todos os bastidores, todos os cenários, todas as negociatas da política, para que faça um bom voto e nossa cidade continue sendo bem representada nos próximos 4 anos. E a história dessa marca é contada. Nós copiamos do Matutino Tupi, do velho corifeu de Azevedo Marques, que naquela época, eu estou te falando, é a década de 60, o carro estava chegando no Brasil, ninguém tinha carro, todo mundo andava de ônibus, e o Matutino Tupi falava assim, 7h02, o corifeu falava, não perca a sua condução. Esse era a marca do Matutino Tupi. Quando nós criamos a Jovem Pan, o Jornal da Manhã da Jovem Pan, com o Fernando Vieira de Mello e o Tuta, né? A gente queria algo assemelhado, mas sem copiar, né? Buscando mais movimento político, os apresentadores foram escolhidos e acreditaram no projeto. A ideia para construir esse programa foi muito simples. A gente pensou nas eleições de 2024 e fez uma retrospectiva. Quando nós temos que começar a falar dos assuntos políticos para a população chegar nas eleições com uma ideia do que está acontecendo no cenário. E foi a data que a gente chegou, que era dia 2 de maio de 2023, ou seja, praticamente 1 ano e meio antes das eleições. Com isso, era um desejo muito grande de toda a diretoria ter um programa que desse voz política para a empresa também. E com isso, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi um amigo de longa data, que é o Rodrigo Costa, um jornalista político, sabe tudo dos bastidores. E no dia que eu tive a confirmação da diretoria que eu poderia dar sequência no projeto, eu fiz o convite para ele, ele demorou para responder menos de 1 minuto que topava, nem perguntou muito. Falei, se eu fizer um jornal na Jovem Pan, você aceita ser comentarista? Ele falou sim, com menos de 1 minuto. E na sequência eu já falei com o Luiz Felipe Galo, que é um excelente profissional e a cria da casa, né? Ele começou na empresa como estagiário e hoje apresenta vários programas, o Jornal da Manhã, o Tá Ligado e também o Plantão 47. E ele também topou na hora. Muitos duvidaram que o programa ia ser um sucesso, porque o Rodrigo tem a sua polêmica, o Galo não acreditaram muito na junção dos dois, né? E também teve gente que fez até aposta quanto tempo ia durar o programa, né? A gente não faz nada sozinho, né? Foi uma ideia minha, mas que toda a diretoria da empresa deu suporte e toda a minha pequena, grande equipe, no começo até achou meio estranho, mas eles compram as minhas loucuras, né? E acabou dando certo. Então é um orgulho muito grande ter o programa ter dado certo, porque é um filho, né? E acredito que nos últimos anos foi o projeto de maior sucesso da empresa. Quem acompanha a política em Poços de Caldas já reconhece o estúdio da Jovem Pan, devido às lives que acontecem durante os programas ou até os cortes publicados nas redes sociais. E associam essa imagem à imagem dos apresentadores, mas ambos possuem também outras experiências, inclusive em outras emissoras do grupo. Luiz Felipe Galo conta como começou na profissão e o início de tudo foi no Grupo Cioff. O rádio ele é o veículo de comunicação que, sem sombra de dúvidas, é o que eu mais gosto. Eu comecei pelo rádio, eu comecei na Rádio Difusora, que era o AM 1250.
como estagiário, ainda era estagiário de redes sociais e tudo. Aí depois que eu comecei a realmente a atuar de fato com o rádio, a primeira atuação minha, até curiosa, que foi num jornal pela manhã também. Era a primeira hora na Difusora, às 7 da manhã. E foi a primeira vez que eu, ao lado da Luciana Vilela, eu pude também estar como apresentador de um programa em rádio. E dali fui para a área esportiva e tudo. Então eu sempre gostei muito do rádio. Era um veículo que eu sempre tive um carinho especial. E mais do que isso, ele me gabaritou para muitas experiências que hoje eu tenho. A partir da radiodifusora eu tive oportunidades também de trabalhar na época na TV Plan, então comecei com o Giro Esportivo, que era um programa da TV, a princípio era um boletim, depois cresceu. Do esporte, aí eu fiz transmissões ao vivo também de jogos da Caldense pela difusora. Depois da TV, aí eu comecei a trabalhar também com jornalismo propriamente, já apresentei Plan Notícias, já apresentei Plantão 47 há um tempo atrás. E hoje nessa trajetória eu sigo, mas sempre, como eu disse, com essa gratidão muito grande ao rádio, sabe? Então para mim, eu tive um hiato ali de cerca de 1 ano e pouco, que eu fiquei fora do Grupo Cioff, mas quando eu voltei foi um prazer muito grande eu poder voltar, e justamente na Jovem Pan, que é a rádio de maior audiência, sem sombra de dúvidas, aqui em Poços. Os apresentadores possuem personalidades diferentes, o que acreditam que possa ser o destaque do programa. Eu parabenizo primeiramente a visão que o Léo teve e fiquei muito grato de ter recebido o convite de ancorar o programa. E mais do que isso foi a união que houve entre eu, que sou o apresentador âncora, e o Rodrigo, que é o outro apresentador. A gente nunca tinha trabalhado juntos, nós nunca tínhamos tido nenhum trabalho em nenhuma outra área. E acabou que deu muito certo, porque ele com a acidez que ele tem, eu com uma tranquilidade maior, um quesito de apaziguar as situações, acabou que foi a combinação perfeita para o Jornal da Manhã. E é o que todo mundo gosta, porque por um lado nós temos uma opinião forte, por outro nós temos também a oportunidade de trazer ambos lados de uma situação, além, é claro, de poder oportunizar a participação de todos os ouvintes. Então, é o único programa que pelo menos eu tenha trabalhado que a gente consegue ler todas as mensagens. Então a pessoa ela consegue realmente deixar a opinião dela, seja contrária ou a favor. As nossas, a gente ainda assim lê elas no ar. Então é algo que tomou uma proporção muito grande e por isso que tem tanta audiência hoje. Já Rodrigo Costa conta que sua história com o Jornal da Manhã vem de antes da edição de Poços de Caldas. Eu cresci ouvindo o Jornal da Manhã, na edição de São Paulo, né? O meu pai ouvia muito rádio e ouvia o Jornal da Manhã. Então, eu me lembro de algumas lembranças de criança e adolescente ali na casa dos 15, 16 anos, indo para algum lugar no carro, ouvindo o Josival Peixoto, ouvindo Narciso Vernizzi, ouvindo os correspondentes da Jovem Pan em Paris que tinham. Então, assim, a minha ligação com o rádio, ela acontece muito jovem, né? Também por causa do meu tio era um ouvinte assim da Jovem Pan assíduo, apaixonado por rádio. Então, o rádio e a Jovem Pan sempre tiveram muito presentes na minha memória afetiva, né? Então, eu posso dizer que essa relação, ela não é uma relação de agora, né? Tanto que no jornalismo eu começo no rádio também. Eu fui para a faculdade por causa do rádio. Eu fui querer fazer rádio. Geralmente os jornalistas querem ir para a televisão ou querem ser repórteres. O meu não. O meu negócio era o rádio, né? Então eu tinha uma meta para mim, que era profissional, de um dia apresentar um programa de rádio de notícias nas primeiras horas da manhã. E acabou se concretizando aqui na Jovem Pan Poços com o Jornal da Manhã na edição local. Acompanhando jornalistas, Rodrigo fala das suas inspirações. No rádio, embora não seja da Jovem Pan, a minha principal referência do porquê que eu quis trabalhar no rádio, do porquê que eu quis ser jornalista, foi o José Paulo de Andrade. Ele sempre foi uma inspiração para mim muito, muito importante. Foi com o Zé Paulo que eu aprendi que pergunta boa é aquela pergunta que o entrevistado não quer responder. E essa é a lição que eu trago para o Jornal da Manhã também hoje. Como é que será a justiça com o PT na presidência? Lula vai respeitar a justiça? O Zé Paulo, sem dúvida alguma, é a minha grande referência. Na questão da cobrança do poder público também. Pode investigar as outras também. O que tem de bandido aí escondido, travestido de torcedor.
pau neles. E uma outra referência já também, que algumas pessoas já até sacaram um pouco, já até me mandaram mensagem, é o Paulo Francis. O Paulo Francis, na época do Manhattan Connection, que eu também cresci assistindo em casa, também é uma dessas referências para mim. Eu acho o esporte uma das coisas mais chatas que o homem já inventou. Se os brasileiros se interessassem 1/10 por política, porque se interessa por futebol, nós seríamos um país bem diferente e melhor. Por isso que eu digo a você, eu estou tecnicamente morto, porque eu não tenho nada a ver com esse mundo. Então, essa comercialização, não sei o que, interessa. Com o crescimento do programa durante esse ano, Poços de Caldas começou a participar de entradas nacionais através da Jovem Pan, repercutindo pautas de todo o estado. A questão das entradas na Jovem Pan Nacional, elas têm acontecido, né? Hoje eu já tenho participado do Jornal da Manhã da edição nacional, tenho participado do Morning Show e do Jornal da Jovem Pan da edição da noite, sempre enviando material ou nos links ao vivo no Morning Show e no Jornal da Manhã edição nacional. Tem sido muito bacana essa experiência. Tem sido muito bacana poder passar as informações para o Brasil inteiro, do nosso estado. E é uma vitrine de Poços de Caldas, porque toda vez que eles falam, nós vamos falar com o repórter Rodrigo Costa em Poços de Caldas, a gente acaba sendo uma vitrine para o Brasil. Isso também é muito interessante. E para mim foi uma outra experiência ligada à história, porque em meados de 2013, 2014, eu ia para o trabalho ouvindo o Rafael Colombo, que hoje está na edição nacional do Jornal da Manhã. Né? Aí já era o Rodrigo adulto, o Rodrigo indo para o trabalho. E quando a primeira vez que ele me chamou, que ele falou assim, o próprio Rafael, que eu ouvia lá no rádio, me chamando para participar, aqui em Poços de Caldas, ao vivo, isso teve todo um simbolismo para mim do caramba, há 10 anos atrás eu ouvi esse cara na rádio e hoje ele está me chamando para entrar num link ao vivo com ele. Então são esses momentos que acabam sendo marcantes pra gente. Nós vamos até Minas para conversar com o Rodrigo Costa, da Jovem Pan Poços de Caldas. Rodrigo, bom dia. O que é que você conta pra gente, meu amigo? Olá, Rafael, bom dia. Os amigos que estiveram presentes durante a formação dos apresentadores falam do crescimento profissional e o destaque hoje na Jovem Pan. Na época, eu era diretora de jornalismo, da Rádio Difusora, apresentava um jornal na TV Plan. E foi quando o Luiz Felipe chegou, rapaz muito educado, muito inteligente, com muita vontade de aprender e, assim, escolheu a profissão certa porque ele fazia tudo muito bem. Então a gente precisava de um repórter, ele ia, a gente precisava às vezes, de uma produção, ele fazia. Na rádio, precisava de apresentar um programa, ele falava assim, eu vou. Então, assim, eu acho que isso fez ele o profissional completo que ele é hoje, né? Então, ele muito dedicado e foi aprendendo cada vez mais e hoje dá esse show, né? O Galo também é uma pessoa muito querida, né? A gente chama ele até sobrinho, né? O Rodrigo é meio que um filhão. O Galo é uma pessoa muito querida, aprendi a conhecer ele através do trabalho que ele já desenvolvia na TV, na comunicação, na rádio, e depois a convivência no governo, né? Na administração do prefeito Sérgio. Ele sempre é um profissional muito querido, muito competente, e também na parte de comunicação, na parte de apresentação. É uma pessoa que eu tenho o maior carinho, a maior admiração do profissionalismo, da lealdade e, acima de tudo, da forma que ele também trata a questão pública e o conhecimento que ele tem dessa área. Então é uma pessoa também que eu tenho maior admiração, aliás, é uma bela dupla para o Jornal da Manhã. Com grandes experiências cobrindo política, amigos falam da trajetória de Rodrigo. O Rodrigo ele tem esse potencial, eu acho que ele ainda vai mais longe ainda na área de comunicação, ele é polêmico, né? É uma pessoa que ele sabe provocar um debate e faz parte do jornalismo, faz parte do seu trabalho. E acho que ele é um grande profissional, eu tenho certeza que ele vai muito longe. Eu conheço o Rodrigo a partir de 2018, quando a gente começou a fazer um projeto meio parecido, né, com o Jornal da Manhã, que foi o programa Pautando, né, que a gente exibia no Jornal da Cidade. Era eu, o Rodrigo e o Albert Mareca. Então a gente trabalhou junto entre 2018 e o começo de 2020, quando ele foi convidado a trabalhar na Prefeitura de Machado. E aí ele deixou o programa a partir disso, né? E aí depois das eleições municipais de 2020, né, eu resolvi convidar o Rodrigo para escrever uma coluna no Jornal da Cidade que chamava Coluna Bastidores, né? E aí ele começou a coluna uma vez por semana, né, depois foi aumentando a
frequência da coluna, né, até que ele estava escrevendo todo dia, né, e eu acredito que essa coluna tenha sido um pouco ali do embrião, né, da participação dele no Jornal da Manhã, né, e aí ele foi convidado para voltar, né, ao Grupo Cioff, né, para co-apresentar, né, junto com o Galo, né, o Jornal da Manhã, né, e aí ele reduziu, logicamente, a frequência por conta da questão de tempo, né, mas eu acho que assim, todo o sucesso que está acontecendo no Jornal da Manhã não me surpreende, né, porque eu sei do talento, da competência, né, do profissionalismo do Rodrigo, né, por conta desse período que a gente trabalhou junto, né? Então, assim, eu acho que o sucesso que está acontecendo não me surpreende, mas é mais do que merecido.